Campeonato Brasileiro batendo a porta e o que se tem é um grande cenário de preocupação tanto para a CRB como para a CSA, em realidades diferentes, em condições diferentes, em início também de temporada diferente, o que se teve do CSA e o que se tem também de CRB até aqui, mas uma palavra une as duas equipes nesse pré-campeonato brasileiro, que é a preocupação que o torcedor vem tendo do CRB em uma regularidade ruim e de um CSA que viu o início de ano despertando uma expectativa alta, gerando um pensamento positivo de que dá para brigar por algo a mais, dá para brigar pelo acesso, meio que esfarelando. Trazer um pouco da minha opinião quanto a isso, fique à vontade para deixar a sua também aqui nos comentários, também para deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse. Gravando o vídeo sem roteiro nenhum, mas com um ponto de uma ideia realmente fixa desse início de campeonato brasileiro para as duas equipes. Falando primeiro sobre o CRB. De longe, é o início de ano que o CRB tem em que ele menos conseguiu render e que ele mais gera preocupação para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Nem tanto pela Série B, eu acho que quando se olha para as outras equipes da Série B, tá todo mundo ainda tentando se encontrar, ou quase todo mundo tentando se encontrar. Você tem o Atlético Paranaense como um dos grandes candidatos ao título, com o Barbieri sobre algumas contestações e o elenco passando por reformulação. Você tem o Novo Horizontino que demitiu agora o Eduardo Batista. Você tem o próprio Goiás também, que vai tirando uma das grandes peças do CRB, com o Wagner Mancini, que ainda vai ter o primeiro jogo comandando o Goiás, ou o segundo. E assim, esses exemplos eles vão para várias outras equipes. O Remo, com o Daniel Paulista iniciando um trabalho. Raramente você vai bater um olho para uma equipe da Série B e você vai ver um trabalho sólido e um trabalho que, a nível de elenco, desempenho e projeção, vai gerar uma grande confiança. Eu acredito que o panorama geral da Série B para as primeiras rodadas, ele não é dos melhores, olhando para todas as equipes. Assim, a gente pode ter uma Série B com um rendimento abaixo de uma forma geral. Mas quando você bate o olho para o CRB, e principalmente quem viu e quem acompanhou detalhadamente o CRB nos últimos 3 anos, viu como o degrau diminuiu demais, né? Como o nível do elenco do CRB, as saídas importantes de Léo Pereira, a saída importante agora que deve acontecer do Anselmo Ramon, a possível saída do GG, e mesmo que não saia, tudo que acontece nos bastidores tende a pesar também um pouco sobre isso. Um CRB que teve também uma linha defensiva muito inconstante e ainda em formação agora, no início do Campeonato Brasileiro. Então se tem um grande cenário de preocupação, além da própria mudança no comando técnico. Por mais que você goste ou não da mudança, não dá para negar que a chegada de um novo treinador, ela traz um impacto. Um treinador que vai ter a sua primeira experiência em um jogo oficial da Série B. Então, isso traz um impacto, isso traz um cenário preocupante para o CRB. Quando a gente olha para o CSA, não é diferente. Assim, pode ser diferente até um pouco o percurso. O CSA iniciou muito bem a temporada, conseguindo um início com 100% de aproveitamento, só que aí vem os momentos decisivos e o CSA cai contra a ASA, contra a CSE, e agora na própria seletiva também é um CSA que passa alguma desconfiança, por mais que, avaliando o jogo da seletiva, eu acredito que não foi esse desastre todo que boa parte do CSA vem tendo. Assim. Tô passando pano? Não. O CSA fez um jogo ruim, especialmente o segundo tempo. Mas quando você olha um cenário geral, e principalmente as saídas que o CSA vem tendo, de Cedric, de Wanderson, e aí eu deixo para vocês avaliarem se... Eu já trouxe essa avaliação, mas deixo para vocês avaliarem se elas são saídas positivas ou não. E as saídas de analista de desempenho, de fisiologista, eu acho que isso traz um impacto para todo o grupo sente, todo mundo sente. Eu pelo menos tenho essa opinião. E aí quando você chega para uma Série C, que na minha avaliação é o inverso da Série B, porque tá todo ou quase todo mundo chegando na Série C muito bem. Você tem uma Anápolis que
foi finalista do Campeonato Goiano, quase levou o título. Você tem um Retrô que foi finalista do Campeonato Pernambucano e quase levou o título. Você tem o Maringá, que foi finalista do Campeonato Paranaense, eliminando o Coritiba e o Atlético e quase levou o título. E esses destaques que eu estou trazendo aqui são das equipes que subiram, tá? São das equipes que estavam na Série D no ano passado e vão jogar a C. E esse é o grande ponto que eu trago em relação a, principalmente, acho que o torcedor mais otimista do CSA, ele pensa no acesso. E com razão, acho que apesar desses movimentos ruins que o CSA tem às vésperas da competição, acho que a projeção no mínimo é para buscar a segunda fase. E assim, essas 3 equipes que eu citei, que chegaram às decisões dos seus estaduais, elas vêm da Série D. E essas 3, acho que de 2 a 3, acho que Maringá e Retrô, elas vão brigar pelo acesso fortemente. E talvez o Anápolis também brigue pelo acesso. Então são equipes que vêm da Série D e vão lutar pelo acesso. E as que caíram da Série B, elas vão lutar pelo acesso também. Ponte Preta, Brusque, Guarani, enfim, o Ituano. Então acredito que a luta e o objetivo, a projeção que se tem para o CSA a nível de competição é um CSA que chega com algum tom de preocupação também, especialmente pelo que demonstrou nos momentos decisivos. Enfim, realmente foi um vídeo sem muito roteiro, mas para falar sobre esse tom de preocupação. Acho que num conjunto da obra, o futebol alagoano chega para a 2ª e para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, com esse ponto em comum de muitas dúvidas e do que esperar para a sequência da temporada. CSA segue com o Igor Magalhães, um CRB que tem agora o trabalho do Barroca, mas tem um grupo ainda em formação. E confesso que tem alguns pontos de entender que os alagoanos podem sentir um baque em um primeiro momento. Talvez o CRB não, porque o CRB tem nas primeiras rodadas, principalmente os 2 jogos em casa iniciais, são jogos que não foram dos mais indigestos para o CRB. Mas o CSA já tem um início na Série C que pode trazer um impacto não tão bom para a equipe azulina. Deixa um pouco da sua avaliação aqui nos comentários. Fica ligado no canal porque já tem conteúdo sobre a Série B. Daqui para frente também vai rolar muito conteúdo sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, acredito que nessa sexta-feira vou soltar um vídeo sobre o CRB da primeira rodada da Série B de 2024, cara a cara com esse CRB da primeira rodada de 2025, da provável escalação do CRB de 2025 da Série B. E depois, futuramente, eu vou fazer o mesmo com o CSA de 2024 e de 2025. Então fica ligado aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações também. Vou ficando por aqui, até a próxima.